Graça e paz, amados, muito bem-vindos todos aqui também, os irmãos, os amigos que nos visitam nessa manhã. Muito bom ver alguns visitantes conosco, uma alegria muito grande. Bem-vindos mesmo, e bem-vindos nessa manhã e bem-vindos a fazer parte também da nossa família. Nós somos filhinhos do nosso Pai de amor e somos esta família que celebra nessa manhã a vida, celebra a vida de Jesus de uma forma muito significativa e de uma forma muito linda também, com esse lindo coral que a gente pôde estar ouvindo aqui. A Regiane, no final vai ter mais um, é só à noite, mais um no final, né? Então nós vamos ouvir ainda mais um no final. Hoje à noite também vamos ter a alegria de continuar ouvindo o nosso coral, também celebrando mais a vida do nosso Jesus. Como estamos celebrando hoje, porque Jesus morreu, mas Ele... Onde está? Cadê Jesus? Ele está vivo, o túmulo está vazio. E nós sabemos que Ele está vivo, e não só está vivo, mas Ele vive. E a vida dEle vive em você e em mim. Então nós vamos refletir nessa manhã sobre a melhor maneira de nós celebrarmos a ressurreição, a vida de Jesus. Qual é a melhor maneira de nós celebrarmos a vida de Jesus? Qual seria a melhor maneira de nós celebrarmos a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus? O que você acha? O que você pensa? Qual que seria a melhor forma? A melhor forma de eu celebrar a vida de Jesus, a ressurreição, é eu indo lá no templo e ouvir um coral maravilhoso e cantar com alegria e assim celebrarmos a vida de Jesus. Tudo isso é muito bom, mas não é a melhor forma. A melhor forma de nós celebrarmos a ressurreição de Jesus está no nosso texto de hoje, está em Mateus. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 1, capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 1. Mateus 28, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois no sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, foram correndo a anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Nós vamos orar e vemos aqui a melhor forma, a melhor maneira de nós celebrarmos a ressurreição. Oremos. Querido Deus, nós estamos, Pai, diante da Tua Palavra, estamos diante, ó Pai, do fato, da verdade que Jesus ressuscitou e vive em nós, ó Deus, que cremos em Cristo como Salvador, temos a salvação de Jesus, e Deus, o Teu Espírito que vive em nós, e Pai, que hoje o Senhor esteja convencendo, trazendo claramente a cada mente e cada coração, a vida do Senhor e a melhor maneira de nós celebrarmos a vida do Senhor em nós. Que o Senhor, Pai, traga isso com muita clareza e tenhamos profunda convicção e vivamos, ó Deus, segundo a melhor maneira
de celebrarmos a Tua vida em nós. É o que nós te pedimos, muito gratos, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A mensagem de hoje é a mensagem que vamos compartilhar nas células na semana, agora nessa semana. Então você que está aí com seu celular, está em qualquer grupo da igreja, praticamente todos os grupos da igreja, você recebeu aí as perguntas que nós vamos fazer ali nas células, que os irmãos terão nas células, para agora, enquanto os irmãos ouvem a mensagem, os irmãos podem responder essas perguntas. Então você pode pegar o seu celular agora, se você quiser ver, visualizar ali as perguntas. Se você está nos visitando, ou você que está vendo o visitante ao seu lado ali, compartilhe com ele as perguntas também, para que ele possa ir acompanhando as perguntas, e você pode ir respondendo, e as respostas que você tiver, você compartilhar as respostas que você for escrevendo aí, for fazendo, depois se for fazer melhor em casa, compartilhe então aí na semana com os irmãos da sua célula, suas respostas, para todos crescerem mais, a gente se fortalecer mais no Senhor e celebrarmos de verdade da melhor forma possível a vida de Jesus em nós. Então, como essas mulheres celebraram a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus? Elas temeram, se alegraram e correram. Elas temeram, se alegraram e correram. Elas se alegraram porque viram Jesus vivo, elas não tinham visto Jesus vivo, mas aqueles anjos e tudo aquilo que Deus estava manifestando e mostrando para elas que Jesus estava vivo. E o que elas fizeram para comemorar? Correram para anunciar aos outros a vida de Jesus. A melhor maneira de nós celebrarmos a ressurreição de Jesus, celebrarmos a vida de Jesus em nós, é nós anunciarmos, vivermos uma vida de anúncio, de proclamação, de falarmos que Jesus está vivo, primeiro com as nossas vidas e também com as nossas palavras. Então é muito claro e muito envolvente quando você vai pensando de forma mais profunda o que é, de fato, eu viver Jesus, você viver Jesus. O que de fato é a gente celebrar a ressurreição, que é celebrarmos a vida de Jesus, que é anunciarmos Jesus em nossas vidas, porque foi isso que nós somos chamados por Jesus, é a razão de Jesus existir, a razão de Jesus nos criar, a razão de Jesus trazer aquilo que Ele trouxe na cruz do Calvário, a sua ressurreição, e todo o plano perfeito de Deus se cumpre em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, para que eu e você ressuscitemos com Ele. Eu e você, nós ressuscitamos com Jesus, para que ressurretos agora na vida de Jesus, vivamos aqui compartilhando, anunciando com a nossa maneira de viver a vida de Jesus e com nossas palavras. Isso se traduz no que está no final agora do capítulo 28. Nós lemos os primeiros versículos do capítulo 28, agora no final do capítulo 28, o que conclui aqui o capítulo 28, nós vemos, então, o que é celebrar de verdade a ressurreição de Jesus. 28, verso 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, qual a melhor forma, a melhor maneira de você
celebrar a ressurreição de Jesus? É fazendo discípulos. A vida de Jesus em você e em mim se traduz a nós multiplicarmos esta vida em outras vidas. Celebrar a ressurreição é vida na vida. É você viver para multiplicar a vida de Jesus através da sua vida na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos irmãos da igreja, das pessoas que você convive e principalmente aqueles que você vai escolher, que você vai se dispor a transferir a vida para fazer dessa pessoa um discípulo, uma discípula de Jesus. Se hoje alguém perguntar para você, quem é o seu discípulo? Quem é a sua discípula? O que você responderia? Sim, tem fulano, é o meu discípulo, ciclano é meu discípulo, Beltrano também. Beltrano também. Então você, ter alguns discípulos, está focado e trabalhando e cuidando desses discípulos, como Jesus ensinou que seria a sua missão. Você também canta no coral, você também tem um cargo tal, você serve aqui, serve ali, mas em supremacia da missão você tem fazer discípulos, que é a forma como você vive a vida cristã. A vida cristã nunca foi, nunca será algo que você vive para se sentir bem. Vive para, eu estou na igreja que eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu me sinto bem. A vida cristã nunca é para si próprio. Tudo aquilo que a gente vem receber, a gente recebe para a gente se fortalecer, para compartilhar para os outros. Para a gente se preparar melhor para nós sermos líderes, para nós termos essa proatividade em discipular, liderar, discipulando vidas, onde estivermos. Então, é isso que Deus chama você, para isso que Deus chama você e me chama também. Então, como é que nós somos orientados, então, por Jesus a celebrarmos a ressurreição? A fazermos discípulos. Tá bem, eu já sei então o que é para fazer discípulos. Mas como eu faço discípulos? A orientação está aqui, olha. Olha o verso 19. Portanto, Jesus está dizendo aqui, capítulo 28, verso 19 de Mateus, diz assim, portanto, vão e façam discípulos. Nós já temos aprendido que o imperativo aqui não está no original no vão, ou ide, vão, não é essa a ordem. Na verdade, o original ele está no gerúndio e traz mais a ideia de indo. A ordem é façam discípulos. A ordem inquestionável é essa, façam discípulos. Nós existimos em Cristo para multiplicarmos a vida de Jesus em nós, fazendo discípulos, mas é indo. Então, o que é indo? Indo não é só para aqueles que ide e a pessoa então vai fazer discípulos lá na África, né? Então, ali na África, lá na Índia, lá na Tailândia, se Deus chamar para você fazer discípulos lá na Tailândia, como, por exemplo, os nossos missionários ali estão fazendo discípulos lá na Tailândia, amém, eles estão fazendo discípulos lá na Tailândia. Deus vocacionou e dirigiu para eles fazerem discípulos lá. Mas você que é daqui, do colonial, onde você trabalha, se você trabalha lá na cidade, se você trabalha aqui perto, onde você trabalha, onde você existe, enquanto você vai indo, caminhando dia a dia, você vai fazendo discípulos. No dia a dia em casa, a gente faz discípulos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, lá no trabalho, onde você estuda, em todos os lugares que você convive, você precisa entender que você está em missão. Em missão, quando nós estamos em missão, nós estamos cuidando de como as pessoas nos veem, não, no sentido daquilo que a gente vai vestir, no sentido daquilo que a gente vai fazer, as atitudes que nós vamos ter,
para que aquelas atitudes falem e transmitam de Jesus, para que as pessoas vendo Jesus em você e através de você, elas se aproximem de Deus. É vida na vida. Então, fazer discípulos não é aquela ideia. Antigamente, a gente às vezes tinha aquela ideia, o que é fazer discípulos? Vamos fazer aqui uma classe de discipulado, né? Aí reunia um grupo assim, de pessoas e passava ensinos, conceitos. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui para nós, olha. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você já foi batizado, já cumpriu isso aqui. Olha, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Ele falou, olha, toda autoridade me foi dada. Então, ele é a autoridade e nós vamos ensinar as pessoas a obedecerem, outra tradução, a guardarem tudo que Jesus ordenou. Então, não é um catecismo, uma espécie de catecismo, que você, então, reúne um grupo e agora você vai ensinar para aquelas pessoas o que é seguir a Jesus. Nós fazemos isso, nós temos a nossa escola bíblica dominical e precisamos aprender da palavra de Deus e aprender o que Jesus quer que a gente faça, quer que não faça, aprender, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus. Mas o conhecer a Deus e o conhecer a Jesus não é o discipulado de forma completa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, por isso estudamos na escola bíblica. Mas o discipulado é aquilo que você obedece e ensina o outro a obedecer. É essa vida na vida. O discipulado, ele está dizendo aqui, ó, ensine, olha aqui, ensinando-os a obedecer. Não é só a saber. Então, o discipulado não é uma classe de discipulado. O discipulado ele funciona principalmente 1 a 1, onde você se relaciona com as pessoas e através do relacionamento com as pessoas você vai vivenciando com essas pessoas ou com essa pessoa o que é Jesus. Quem é Jesus? Nós ensinamos muito mais pelo que nós vivemos do que pelo que nós dizemos. É fato. Então, o que é celebrar a ressurreição? É eu ensinar, com o meu exemplo, com a minha vida, eu e você, nós ensinarmos outras pessoas a obedecerem a tudo que Jesus nos mandou fazer. Então não é aquela história, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Isso aí não tem nada a ver com discipulado. Faça o que eu falo e faça o que eu faço. E no exemplo, as pessoas na convivência vão ver que você também é falho, mas quando você falha, você erra, você é humilde, pede perdão e quer corrigir. Isso é um consolo para as outras pessoas também, que elas veem que a gente, como discípulos de Jesus, não somos super-homens, super-mulheres que não falham, são perfeitos e estamos aqui tentando viver uma grande utopia. Nada disso. Mas é aquela pessoa que se inclina para Deus, está com o coração inclinado para Deus, quer depender de Jesus e está dependendo em meio às lutas que forem, mas ela tem aquela intenção, o coração dela está inclinado mesmo, que ela quer crescer, ela quer viver com Jesus e quer transferir isso que ela já tem com Jesus para as outras pessoas. Então, para você fazer discípulos, não há necessidade de tanto conhecimento, não há necessidade de você ser um catedrático já nas escrituras sagradas, de jeito nenhum. Aquilo que você já experimentou de Jesus, você pode transferir para outras pessoas. E você pode dizer, estou no começo, preciso aprender mais algumas coisas, mas o que eu já aprendi foi isso aqui, ó. E eu estou pondo em prática na minha vida e está dando certo, está sendo uma bênção, isso aqui é bom para você. E você transferir isso também para outros discípulos. Desde quando a gente começa
a vida cristã, a gente pode sim fazer discípulos de Jesus. Então, nem no começo, nem no meio, nem no fim, você vai perceber até o final dessa mensagem que não existem desculpas. Nós podemos, em qualquer situação, fazermos discípulos e nos darmos nas mãos de Jesus, e Ele é o nosso Deus de recomeços, de restauração, e Ele vai nos usar o que a gente passou, o que a gente está passando, para ajudar outras pessoas também, e a gente transferir isso que a gente vai recebendo dele de verdade, naquilo que Ele tem para a nossa vida de verdade. Então, o que é de verdade, então, fazer discípulos e celebrar? É você viver em novidade de vida. Olha o texto de Romanos, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos 6:4. Olha o que diz ali. Romanos 6. Verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida ou uma vida nova. Então, eu e você, nós vivemos em novidade de vida, porque nós morremos com Cristo. Fomos sepultados com Ele e ressuscitamos, assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para que na graça dEle, no poder dEle, a gente viva uma vida nova de verdade. Então, para haver novidade de vida, há necessidade de morrer. Olha o que diz João 12:24. Evangelho de João 12:24. Nós posicionalmente estamos mortos e ressurretos com Jesus. Agora, na nossa vida prática, a necessidade de nós fazermos morrer. O que precisa morrer em nós para que a vida de Cristo venha, então, sair de nós, ser vivenciada em nós e através de nós? João 12:24 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus está falando aqui sobre Ele mesmo e o que seria também as nossas vidas depois que Ele morresse. Ele morreu e deu muito fruto. Somos todos nós aqui frutos de Jesus. Nós morremos, se nós não morremos, também não vamos dar fruto. O que seria essa morte nossa? Está também em Romanos 8:13. Veja ali Romanos 8:13, o que seria essa morte para que a vida venha florescer. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então é quando nós vamos, na graça de Deus, deixando o Espírito Santo santificar as nossas vidas em todas as áreas pecaminosas. Gálatas 5,16 também fala: andai no Espírito e jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne. A carne, então, é a nossa tendência pecaminosa que eu tenho hoje, você tem hoje, todos nós, todos os dias. E a gente submeter a nossa carne, submeter a nossa vontade pecaminosa à operação poderosa e santificadora do Espírito Santo, que é a vida de Deus em nós. Quando nós estávamos mortos, diz ali Efésios capítulo 2, o verso 5, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos trouxe vida. Quando nós estávamos mortos, nós somos vivificados. O Espírito de Deus dentro de você, você que está salvo, o Espírito Santo está dentro de você. E se você não sabe se você está salvo ainda, se você não tem o Espírito Santo, hoje à noite nós vamos explicar isso com detalhes. Como o Espírito Santo entra dentro de você, como você
tem a salvação e é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos mostrar o valor do que Jesus fez por você para te salvar e te dar o Espírito dele. Mas o Espírito Santo dentro de nós é a vida de Deus. A ressurreição de Cristo, a vida de Cristo em nós, é o Espírito Santo de Deus. É a vida de Deus em nós. Essa vida em nós é o que vence o pecado nas nossas vidas, que nos dá poder para vencer o pecado em nossas vidas. Senão nós vamos viver na morte. Então nós não vamos conseguir transferir vida para os nossos discípulos. Nós vamos transferir morte. Nós vamos transferir raiva, nós vamos transferir ódio, nós vamos transferir amargura, tristeza, palavrão, palavras sujas, ou vamos falar um bocado de besteira, mas não vamos transferir o que é a vida de Deus de verdade. Porque estamos ali na idolatria de alguma coisa, na idolatria do futebol, na idolatria ali da Netflix, ou na idolatria das novelas, ou na idolatria de que for. A gente está ali consumido com outras coisas e distraídos, mas a gente não foca no que é a nossa missão, e conversa sobre vários assuntos com as pessoas, mas não transmite vida. Quando a gente está focado, a gente está andando com Deus, a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de outras coisas, mas em meio a isso sempre a gente vai encontrar uma brecha, uma oportunidade para falar de Jesus, e não só falar de Jesus, mas nas atitudes de honestidade, de falar a verdade, de socorrer, de ajudar, de apoiar, de amar as pessoas, vão falar mais alto. E aí a vida de Deus vai vivendo através de nós. Mas se a gente está na carne, não tem amor, não tem esse cuidado, não tem essa coisa de discipular. A gente é egoísta, a gente vive só para a gente, e a vida se resume nisso mesmo. E aí que a coisa vai ter que, de alguma forma, se desdobrar. É interessante como aquele irmãozinho, tinha um irmãozinho que ele vivia só se questionando, daqui não, tá? Mas é um irmãozinho que, acho que não tem ninguém aqui desse jeito, mas vamos ver. Tá. Mas ele via se queixando. Ai, essa vida está uma luta, essa vida está tão apertada financeiramente. E vivia num perreio financeiro que só. E aí um outro irmão foi lá visitá-lo e estava ali tentando ajudá-lo, discipulá-lo e tudo mais. E foi fazer uma visita para esse irmão. E esse irmão, eu estou apertado financeiramente, tal. Aí o irmão falou assim, você faz o seguinte, você lê a sua Bíblia lá em Mateus 6,33, tá bom? Lê lá, você tem a sua Bíblia lá na sua casa, você lê a sua Bíblia em Mateus 6,33. Tudo bem, você lê? Vou ler, tá bom. E aí passaram-se os dias, e aquele irmão veio, né, eles se encontraram de novo, e veio, essa vida está uma luta. Aí aquele irmãozinho falou, você leu lá João 6,33? Li. Li sim. Bom, né? Então, mas você não foi ali fortalecido, não foi abençoado lendo João 6,33? Não li, não fui abençoado. Aí quando o rapaz lá falou, mas como? Você leu e não foi abençoado? É Mateus 6,33, vamos abrir lá, para ver o que está escrito lá. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não tinha lido. Sabe o que tinha no meio da Bíblia dele? Em Mateus 6,33?
tinha ali algumas notas de R$ 100, que aquele que estava discipulando ele deixou quando foi visitar ele. Se ele realmente tivesse aberto sua Bíblia em Mateus 6,33, além de ser edificado, ele ia ter sido abençoado por aquele apoio que aquele irmão estava dando para ele na sua necessidade. Mas ele não abriu a Bíblia e não desfrutou daquilo que ele podia desfrutar. Depois que o rapaz perguntou, olha, você leu de fato, mas você pegou a sua Bíblia? Aí ele foi lá, pegou a Bíblia, abriu em Mateus 6,33, leu para ele, né? E ele percebeu que quando ele abriu a Bíblia, tirou ali aquelas notas de R$ 100, o cara ficou ali impactado com aquilo, mas depois ele falou, olha, é importante sempre você estar colocando a Jesus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. E ele foi e deu o dinheiro para o irmão, para ajudá-lo, para apoiá-lo ali, e também ajudou ele de outras formas para que ele superasse aquilo e trabalhasse, fizesse aquilo que fosse o melhor para a vida dele. A gente vê, irmãos, aqui no texto de Mateus 28, vamos voltar lá. Mateus 28, o verso 18. E no verso 20 também, a chave para que a gente, de fato, de verdade, a gente consiga viver a vida de Jesus, celebrar a ressurreição de Cristo, de fato, nas nossas vidas. Olha o que eu e você nós precisamos. Verso 18. Então Jesus aproximou-se e disse a eles, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, então, ele tem todo o domínio, toda a autoridade sobre todo e qualquer poder que exista. Ele tem toda a autoridade completa. E eu e você, nele, nós temos toda a autoridade também. Você precisa saber, e eu também, que a gente não está sozinho. Por isso que ele fala aqui no final, olha o final do verso 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que ele chega para os discípulos e fala, olha, eu tenho toda a autoridade e eu estarei com você? Porque quando eu e você dependemos de Jesus, dependendo do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos todo o poder e toda a autoridade para fazer toda a diferença e fazer discípulos de verdade. Então, ninguém deixa de fazer discípulos porque está incapacitado. A gente faz discípulos porque a gente é discípulo. Agora, se você não é discípulo, não vai fazer discípulo de Jesus, você vai fazer discípulo de você mesmo. Mas se você é discípulo de Jesus, você tem o Espírito Santo, você já tem o que você recebeu de Jesus, e o que você tem que já recebeu de Jesus, você tem poder e força para transferir a outros. Está transferindo a outros, está fazendo discípulos. Você pode fazer discípulos. Sempre você vai encontrar alguém que ainda não é salvo, ou que está no começo da vida cristã, que você pode apoiar e pode ajudar também e aproximar de Jesus também essas pessoas. Eu e você podemos ser usados no poder de Deus para a gente fazer discípulos. Olha o poder que Deus nos deu. Ele nos deu em Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas. Nós vemos também em Efésios 1, 19 e 20, que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos foi o poder que Ele dá para mim e para você, para a gente fazer testemunhas. Para a gente fazermos discípulos, sendo testemunhas do Evangelho. Ele dá todo o poder que você precisa e que eu preciso, para a gente fazer discípulos, seja o que for que vier, você vai ter então capacidade. Então não há desculpa por causa de capacidade. Mas aí às vezes a gente pensa, bom,
eu tenho capacidade, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a Jesus, eu já estou vivendo já há bastante tempo no Evangelho, já tenho conhecimento, tenho tudo que eu preciso para fazer discípulos. Mas eu não posso celebrar assim a ressurreição, neste nível. Sabe por quê? Porque eu estou passando por um problema muito sério. Eu estou passando uma dificuldade muito grande. Agora, se eu chegasse aqui e pedisse para você levantar a mão, levanta a mão aqui quem não está passando por problemas difíceis. Dificilmente a gente ia ter alguém que não levantasse a mão. Todos nós íamos levantar a mão. Sim, eu estou passando por algum problema difícil. Nós sempre estamos passando por algum problema difícil nas nossas vidas. Sempre estamos enfrentando situações difíceis. Agora, tem situações que elas não são só difíceis. Elas são verdadeiros vales, em que a gente está num profundo vale, e a gente está assim oprimido naquele vale, às vezes a gente está sofrendo muito. Então, para você que está sofrendo muito e passa situações difíceis, nós temos o texto mais famoso do Antigo Testamento, onde nós vemos o que Jesus falou ali em Mateus 28, 19 e 20, é o mesmo contexto, é o mesmo coração que a gente vê no Salmo 23. Quer abrir o Salmo 23 ali? Só o início do Salmo 23. Olha o que Jesus está dizendo aqui, que esse aqui é Jesus. Ele que é o nosso supremo pastor. Olha o que ele diz no Salmo 23. Você sabe, decora, inclusive, muitos de nós sabemos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, mesmo que eu andar em um vale de trevas, ou no vale da sombra da morte, no vale de trevas e morte, em outra tradução aqui, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Por que a gente não vai temer no meio do vale? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Eu estive pesquisando alguns pensamentos aqui sobre vales, e tem algo aqui tão rico, tão abençoado, que eu gostaria de ler para os irmãos, para não perder nenhuma palavra aqui. Olha esses pensamentos, presta atenção aqui comigo, olha que lindo, olha. Se você não tiver vales em sua vida, ela não será profunda. Se você não tiver vales em sua vida, ela não será profunda. Os vales na vida marcam a senda da maturidade. Eles são necessários. Pessoas vivem atormentadas por não aceitarem os seus vales. Mas os vales são necessários. A lição básica à maturidade é aprender que você deve fazer morrer a ideia de que o melhor da vida é só o prazer. Então, tem pessoas que pensam, olha, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar sempre com prazer, sempre não aceito o vale, não aceito o sofrimento. Então, seja o vale que você estiver passando, nós chegamos agora aqui na porta, já tinha irmãos e irmãs que estão passando por um vale, compartilharam com a gente, estão passando por um vale. Várias pessoas estão passando por vales, são assaltadas por tantas más notícias, que a pessoa às vezes fica, poxa, como eu com tanto problema posso ajudar alguém? Como passando por esse vale, por essa necessidade, eu vou poder ajudar alguém? Olha aqui, olha, os vales são inevitáveis. Seu pastor tem para a sua vida momentos bons e momentos difíceis, para tornar você mais parecido com ele. Então, o vale, Jesus vai usar
para moldar a minha vida, para eu parecer mais com Jesus. E parecendo mais com Jesus, eu vou falar mais de Jesus, vou viver mais de Jesus para os outros. Não se aflija, não se desespere com tribulações. Chegue perto do pastor, seu cajado de consolo está estendido para cuidar dos seus sentimentos. Sua vara da correção vai te conduzir para as melhores decisões, essas que você está precisando tomar. Então ele tem a vara dele nos corrigindo para nós tomarmos as melhores decisões na vida. Tem o cajado dele que nos consola toda a nossa aflição. O fato principal é se agarrar com o pastor, com o nosso supremo pastor. Estarmos agarrados com Jesus, buscando a Jesus, ele vai nos consolar, ele vai nos guiar, ele vai nos fortalecer. Ele te conduz na vida, misturando dor e prazer, em vitórias e derrotas, em sucessos e fracassos, de topos de montanhas a vales. E por mais que você esteja num vale escuro, tenebroso, o pastor está junto de você. Agarre-se nele. Então, por mais que você esteja num vale profundo, se agarrar em Jesus. Por isso que o seu pastor diz: filho, no mundo você terá aflições, mas se anime, tenha bom ânimo e venci o mundo, eu estou com você. Os vales são imprevisíveis, simplesmente eles aparecem em momentos que você não espera. Por isso, é melhor estar bem perto do seu pastor. Então, não se distraia do pastor, não se afaste do pastor Jesus, não se afaste de Jesus, porque são imprevisíveis. Eles vêm e se pegam você longe de Jesus, longe de Deus, dificilmente você vai se erguer. Você precisa estar fortalecido sempre perto de Jesus, perto do pastor. Mas os vales também são passageiros. Olha o que diz o texto. Ainda que eu ande, não diz ainda que eu viva andando em vales. O vale vai passar. Você não vai viver andando em vale a vida inteira. Os vales passam. Mas ainda que eu esteja passando por um vale, tu estás comigo e eu vou estar fortalecido. Tudo depende como você vai sair do outro lado. Vai passar o vale, mas como que você vai sair do outro lado? Você vai sair do outro lado fortalecido ou vai sair traumatizado, vai sair estourado, vai sair sequelado desse vale? Não, eu vou sair fortalecido, animado, mais parecido com Jesus, se eu estiver agarrado com Jesus. Senão, eu vou realmente sofrer muito mais ainda. São nos vales que a fé é edificada e podemos estar dentro de um vale escuro como estivéssemos no topo de uma montanha. Tu estás comigo. Até no topo de uma montanha vamos nos sentir sozinhos, sem o nosso pastor. Por isso, se o grão não morrer, fica só. Mas, se você morrer, você estará com Jesus, dependente de Jesus, morrendo em Jesus, vivendo em Jesus, morrendo a sua carne, vivendo em Jesus, dependendo dele, e nunca você vai se sentir sozinho, mas vai estar sempre junto com Jesus e vai estar vivendo com ele de verdade. Então, Jesus ele está perto, Jesus ele não está longe, Jesus ele é acessível. Então, eu quero ficar perto de Jesus, para quê? Para celebrar a vida de Jesus, celebrar a ressurreição de Jesus da melhor forma possível. E tem uma ilustração, nós vamos encerrar com essa ilustração, que ela é uma ilustração bíblica que está em 2 Reis, capítulo 4. Em 2 Reis, capítulo 4, destacando o verso 34 e 35, conta a história ali de Eliseu, e onde Eliseu ele conhece uma mulher, e ele está ali, ele ora pela vida daquela mulher para que ela tenha um filho. Ela não consegue ter filhos, e para que ela tenha um filho, e ela tem um filho. Eliseu ora por ela, ela tem um filho, e esse filho cresce, esse filho então é saudável,
Mas um dia está trabalhando com seu pai, tem uma forte dor de cabeça, volta para casa e acaba morrendo. E ela corre então ali a Eliseu e fala, olha, meu filho está morto. Aí Eliseu manda então o servo dele pegar o cajado de Eliseu e fala, olha, coloca sobre o menino, e o menino vai ressuscitar, vai ficar bom. E ele corre então lá e pega o cajado de Eliseu, coloca sobre o menino, e nada acontece. E aí ele corre de volta então para Eliseu e fala, nada aconteceu. Aí Eliseu vai então ali, e essa é uma das ilustrações para mim mais claras do que é o discipulado. Olha o que Eliseu faz. Eliseu chega ali, o menino está morto, aquele cadáver, já frio. Ele deita sobre o menino. E o texto diz que ele deita mão com mão, boca com boca, olho com olho, face com face, fôlego com fôlego. Ele está ali sobre o menino deitado. E diz que o calor do corpo de Eliseu passa, aquele calor para o corpo gélido daquele cadáver. E ele levanta depois, anda um pouco mais no quarto, diz que ele fica andando no quarto, parece que ele está fazendo um aquecimento, não sei. E ele volta de novo e deita sobre o menino. E quando ele deita sobre o menino novamente, mão com mão, olho com olho, o menino ressuscita. O menino ressuscita. E ela devolve então o garoto para a mãe. Isso é uma ilustração do que é de fato celebrar a ressurreição. Fazer discípulos. Fazer discípulos tem a ver não só com a gente ensinar, mas tem a ver com o toque. Tem a ver de você transferir do seu coração quente para um coração frio, para um coração gélido, o calor do Espírito Santo, a vida de Jesus, por aquilo que você está pulsando no teu coração, você está quente ali, você não está frio, você está quente ali com Deus, você passa esse calor para o seu discípulo. Tem a ver com olhos nos olhos, onde você derrama lágrimas quentes, por aqueles olhos sectos, ressecados, ressequidos, onde você chora com os que choram, onde você passa fôlego de vida, boca com boca, naquilo que você fala, naquilo que você transfere, daquilo que você está vivendo verdadeiramente para os outros. Isso é discipulado. Você chora com os que choram, você se alegra com os que se alegram, porque a gente se alegra porque ele ressuscita. Os nossos discípulos pode estar morto, aí você fala de Jesus e ele aceita Jesus, ele ressuscita com Cristo, e aí ele vence o pecado, vence o outro pela ministração da sua vida. Isso é a melhor coisa que a gente pode experimentar na vida. Ver pessoas sendo salvas, vendo pessoas crescendo em Cristo, através da nossa instrumentalidade. Isso é a nossa significância. Isso é o que existe de melhor para nós celebrarmos a vida inteira. Ensine sim, sente com a pessoa, ensinando a palavra de Deus para ela. Mas principalmente transferindo aquilo que de verdade você está vivendo. Melhor maneira da gente celebrar a ressurreição de Jesus é a gente de fato vivemos Jesus e transferindo essa vida de Jesus para os outros. Hoje à noite, nós temos uma ocasião oportuna para isso. Nós vamos ter uma mensagem evangelística. Nós estamos orando já há um mês por diversas famílias. Estamos concentrados em convidar essas pessoas
para ver essas pessoas hoje entendendo a vida que há em Jesus, e a gente poder ser esse instrumento usado, porque a nossa vida já tem falado ao nosso parente, já tem falado ao nosso vizinho, já tem falado ali, e ali as pessoas estão sensibilizadas, que elas veem que a nossa vida, que nós somos pessoas diferentes. E a gente convida e elas chegam. Elas podem chegar e chegando, já você falou, você testemunhou, já tem alguma coisa ali de novidade de vida. E elas podem aqui ouvir de Jesus, serem salvos e perceber a sua alegria, a alegria de outros irmãos, e a presença de Deus se manifestando, e a pessoa se converter, ser salva hoje, neste dia. Esse dia que a gente celebra aqui a ressurreição, você poderá ver uma pessoa ressurgir dos mortos através da sua instrumentalidade. Essa é a maior alegria, a melhor forma de você celebrar alegremente, abundantemente, a ressurreição de Jesus. Então sai daqui com esse coração que é falho, coração que é fraco, coração que tem medo, coração que tem necessidades, mas que está agarrado ao coração perfeito de Jesus, está recebendo o calor de Jesus e quer e vai transferir a outros, vai convidar, vai trazer junto, vai fazer o que for, orar, interceder neste dia de forma concentrada e conversar com a família, quando chegar em casa agora mais cedo, e o que nós vamos fazer, nós vamos levar, nós vamos buscar, e combinarem, e se tem alguém que vai almoçar na sua casa, parente, traz junto hoje à noite. Vão ouvir um lindo coral, vão ouvir a mensagem da vida deles, vão poder ser salvos através de você, da sua instrumentalidade. E hoje, daqui para frente, não para. E aí você vai cuidar deles, você vai ajudá-los, você vai orar mais por eles, você vai discipular, você vai continuar convidando, ou vai continuar ajudando, você vai cuidar dessas vidas, e Deus vai ajudar você a celebrar a vida dele, a ressurreição, como talvez nunca você celebrou em sua vida toda. Mas para isso, basta só você se agarrar com Jesus. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai se agarrar com Jesus ressurreto, o nosso Jesus vivo. Lembra aquele que tem os olhos como de fogo, o nosso poderoso Jesus, o nosso poderoso Deus, e nele nós faremos grandes proezas, faremos grandes coisas para a glória dele de verdade. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra clara, viva e eficaz, ó Deus, para com as nossas vidas. E nós aprendemos, Deus, nós estamos vendo tão claramente que celebrar, a melhor maneira de celebrar a ressurreição, Deus, é nós cuidarmos de vidas, transferirmos a vida que o Senhor nos deu para outras pessoas, e vermos essas pessoas também, ó Deus, ressuscitando, vendo essas pessoas, ó Deus, vivas conosco, através da nossa instrumentalidade. Deus, então, Pai, eu me dou hoje de uma forma especial cada um de nós. Nós já temos convidado durante a semana e hoje nós podemos intensificar ou convidar outros, ou talvez se alguém não convidou alguém ainda há tempo. E que o Senhor, Pai, nos use e sejamos poderosamente usados, venhamos embaixo de oração hoje, concentrados, vendo, ó Pai, aquilo que o Senhor realizará para a salvação de vidas, para a transformação de vidas, para a Tua glória mesmo, ó Deus, em vermos, ó Deus, a vida verdadeira, ó Deus, celebrando o Senhor, a ressurreição do Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, por podermos vivenciar, podemos ter esta significância de vida, de vivenciarmos a ressurreição, a vida do Senhor nas nossas vidas fazendo discípulos. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.